Olá! Hoje a gente mergulha num tema, olha, bem intrigante: a transcomunicação instrumental, ou TCI. Aquela história de vozes estranhas aparecendo em gravações, sabe? Temos aqui um artigo de revisão que deu uma olhada em várias investigações científicas sobre isso, e a nossa missão nesse Deep Dive é entender o que esse artigo traz de evidência. A ideia é ver se a TCI pode ser algo além de pareidolia, aquela coisa da gente ver padrões onde não tem, né? O foco são estudos que sugerem uma comunicação real mesmo, talvez com consciências que já se foram. É um campo polêmico, claro. Vem lá dos anos 50, com Jurgenson, Haudive. A ciência mais tradicional, bom, tem outras explicações. Mas esse artigo faz um recorte diferente. Então, vamos lá. Qual que é a pegada desse material? Bem, é importante dizer que é uma revisão narrativa, ou seja, eles não pegaram tudo que existe sobre TCI. Eles selecionaram 10 referências específicas, ali entre 1969 e 2015. E o critério foi bem claro: escolher pesquisas que falavam de respostas coerentes, sabe? Que tiveram várias testemunhas, que tentaram algum tipo de controle. E, principalmente, pesquisas que interpretaram os resultados como, digamos, favoráveis à hipótese espiritual. O interessante é ver força dos argumentos que esse grupo de estudos levanta. Entendi. Então eles focaram onde a coisa parecia mais anômala, digamos assim. E que exemplos o artigo destaca? Eu li sobre a Anabela Cardoso, na Espanha. Isso, a Cardoso. Os experimentos dela usavam rádios de ondas curtas, né? E o ponto-chave parece é que alguns testes foram feitos com isolamento acústico. Exato. Isso meio que complica a explicação de ser só captação externa, não? Sim, complica bastante. Esse controle é um dos pontos que o artigo ressalta. E nessa linha de fenômenos mais difíceis de encaixar, o artigo também cita o Marcelo Batti, lá na Itália. Ah, o Batti. O caso dele é mais estranho ainda, né? É bem peculiar. Relatos de vozes que surgiam em rádios antigos, de válvula, e muitas vezes rádios fora de sintonia, sem pegar estação nenhuma. E o artigo menciona que familiares reconheciam vozes, mensagens pessoais, e com outras pessoas observando junto, confirmando. Nossa, vozes num rádio que não tá pegando nada é, no mínimo, curioso. E além desses casos que parecem ter algum controle ou uma peculiaridade muito forte, o artigo cita outros pesquisadores também, né? Para mostrar que não são casos isolados. Exatamente. O artigo agrupa outros nomes para dar uma ideia da variedade e da persistência desses relatos ao longo do tempo. Tipo o David Fontana. Uhum. Ele defendia a hipótese espiritual baseada no que ele mesmo viu em investigações. Tem o Hans Bender, um psicólogo alemão que analisou gravações e falou que tinha anomalias ali, coisas que a psicologia normal não explicava. Aí tem o Ernest Senkowski, que pesquisou muito TCI em várias mídias, rádio, TV, até computador. Os experimentos de Luxemburgo também são citados. Ah, esses são famosos. Sim, com relatos de vozes, textos e até imagens aparecendo por anos, com uma certa coerência. E claro, não podia faltar o Konstantin Haudive, um dos pioneiros que gravou milhares de fragmentos de voz. E o que o artigo de revisão diz que une esses relatos todos? Quais seriam os pontos em comum que apoiariam essa hipótese de comunicação? Bom, o artigo tenta sintetizar alguns padrões que aparecem nesses estudos que eles selecionaram. Primeiro, essa coisa do diálogo. Muitas respostas parecem interagir com as perguntas feitas. Certo. Segundo, os testemunhos coletivos. Não era só uma pessoa ouvindo, mas um grupo. Terceiro, as tentativas de controle, como o isolamento que você mencionou, ou usar equipamentos específicos para tentar evitar fraude ou interferência. Entendi. E quarto, o conteúdo. Às vezes, as mensagens traziam informações bem pessoais que só a família reconhecia. Mas e a replicabilidade? Esse é sempre o ponto fraco, né? A dificuldade de fazer de novo, em outro lugar, com outros cientistas e dar o mesmo resultado. Totalmente. E o artigo de revisão admite isso, sabe? Não esconde. A replicação controlada, seguindo protocolo científico rigoroso, por equipes independentes, isso é um desafio gigantesco para essa área. Só que o argumento central do artigo é, mesmo com essa dificuldade,
O conjunto das evidências que eles revisaram, com essas características de diálogo, testemunho coletivo, controle e conteúdo, mostra uma anomalia que persiste. Algo que, segundo os autores da revisão, não dá para simplesmente jogar fora e dizer que é tudo pareidolia ou erro. Então, para resumir a visão que esse artigo específico apresenta, apesar da polêmica toda e dos desafios para a ciência, as pesquisas que eles analisaram ali, elas sugerem fortemente que a TCI poderia ser, sim, um fenômeno de comunicação real, não só erro de percepção. Essa é a conclusão que o artigo defende, baseado na seleção que eles fizeram. E eles até apontam para frente, né? Sugerem usar a tecnologia mais nova. Ah, tipo o quê? Tipo inteligência artificial para analisar padrões de voz, sabe? Ou análises acústicas mais sofisticadas, para tentar investigar se esses sons são replicáveis, qual é a natureza deles de um jeito mais objetivo. Levanta a questão, como é que a gente valida cientificamente uma coisa tão incomum e que às vezes some rápido? Faz todo sentido buscar novas ferramentas para investigar isso. E aí fica uma reflexão para a gente, né? Se a tecnologia, como esses estudos sugerem, talvez possa ser uma ponte para formas de comunicação que hoje a gente nem entende direito, que outras pontes inesperadas podem surgir no futuro, entre o nosso mundo físico e, sei lá, outras dimensões da consciência. O que isso significaria sobre a mente, sobre a realidade? Fica aí a pergunta.